Vimos como Nietzsche critica a razão, a linguagem e a moral. A condenação delas se faz a partir do diagnóstico de que elas empobreceram a vida. Em contrapartida, existe uma postura que fortalece a vida. Retome-se, por exemplo, o fim do parágrafo 10 da primeira dissertação da genealogia da moral citada acima, em que Nietzsche comparou escravos e nobres. O modo escravo de valorar, de valorizar as coisas, poderíamos ilustrar, por exemplo, através da moral cristã. É o que Nietzsche chama de negador da vida, movido por carência. O modo nobre, ao contrário, é afirmador da vida, sinal de abundância, de excesso, de vida. Essa segunda posição que reflete a proposta de Nietzsche. Deve-se filosofar de modo que se afirme a vida. A filosofia de maturidade Nietzsche, dionisíaca, como ele próprio definirá, irá na direção contrária e, para tanto, requererá uma outra postura diante da razão, da linguagem, da moral, do trágico, da arte, da política. Ela exige o fortalecimento da vida, a afirmação do vir a ser, o dizer sim ao mundo. É por isso que se impõe uma crítica da razão e da moral, tal como prevaleceram até agora o papel da razão, o uso da linguagem e as morais que se produziram são enfraquecedores, negadores da vida. Tal é o caso particular do pessimismo de Schopenhauer e da música de Wagner, assim como da cultura alemã e da Alemanha. E porque esse processo em geral está na base da história, também é o caso da Europa e da civilização e culturas ocidentais. Nietzsche legou para a posteridade uma série de questões e paradigmas com essa proposta filosófica. No exame do que seria essa filosofia dionisíaca, do seu perspectivismo e do seu novo pessimismo trágico, continue a leitura do último fragmento citado. Em suma, aquilo em nome de que se faz a crítica da razão e da moral, surge uma série de noções tais como vida, valor, poder, vontade, poder ou de potência, que, além da dificuldade de compreensão que apresentam, são tão ricas e importantes que balizaram a reflexão de muitos filósofos do século XX. Michel Foucault, Martin Heidegger, Gilles Deleuze, para citar apenas alguns. Sua crítica à modernidade inspirou também o pós-modernismo, mas, mal compreendida, foi equivocadamente usada para justificar fins condenáveis, como no nazismo. Nietzsche tornou-se um crítico da unificação alemã, porque com ela se fortaleceram na Alemanha de sua época fortes sentimentos nacionalistas e antissemitas, decididamente condenados em sua obra. Nietzsche foi um dos filósofos mais influentes do século XIX, marcando nossa maneira de pensar. E sua influência vai além da filosofia, estendendo-se, por exemplo, à sociologia, à história, à psicanálise. Suas reflexões alteraram a maneira como se faz a crítica da razão, atividade com a qual os homens há muito se ocupam. Ao vinculá-la com a análise da linguagem e com o exame da moral, Nietzsche, antecipando o debate que ganha corpo no século XX, indicou claramente que qualquer discussão, seja por exemplo sobre o aborto ou células-tronco, requer que se tenha em vista que aí também se disputa pelo significado, uso e escolha das palavras. A linguagem, antes de ser um campo pacífico e pacificador, talvez seja o verdadeiro local da batalha. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.